Aí, estamos gravando, então, oficialmente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula presencial, presencial síncrona, né? Onde nós estamos no Meet aí. Eu já passei algum conteúdo para vocês no Classroom, tá? 2 pequenas videoaulas sobre a introdução da informática, explicando o que é um computador, para que ele serve, para que ele pode ser utilizado, como que ele faz algumas coisas, e um pequeno texto, se eu não me engano era do Mac, né, falando um pouquinho sobre a informática e a educação aí em geral, tá? Então, para fechar esses conteúdos que eu passei, eu também passei um pequeno questionário que eu vi que quase a metade da turma já respondeu, tá? O prazo para responder esse questionário ainda está aberto, então mesmo que aconteça né, eu sempre marco com 1 semana de prazo, mas eu sempre aceito atrasado, tá? Então mesmo que lá no Classroom onde vocês marquem que já estourou o prazo, fiquem à vontade para enviar, porque não tem problema nenhum, eu considero tranquilamente, tá? Algumas pessoas tiveram problemas em acessar aquele questionário, tá? O que acontece? Quando a gente cria um questionário no Classroom, ele marca por padrão que só pessoas com o e-mail, mesmo e-mail que o meu, né, no caso, @fpr, podem acessar. O que funciona quando a escola dá um e-mail, @fpr, por exemplo, para todos os alunos, o que não é o nosso caso ainda. Nós estamos organizando para fazer isso, mas ainda não conseguimos disponibilizar esse e-mail institucional para os alunos. Então, isso não funciona muito bem, tá? Aí eu, né, criei o formulário, criei o questionário, fui lá, publiquei e desmarquei essa opção para aceitar a resposta de todo mundo. Só que aí ele é meio teimoso. Às vezes, dali uns 3 dias, às vezes, dali 1 semana, ele vai lá e habilita de novo essa função e acaba cortando os alunos fora de novo, tá? Então, para quem não respondeu ainda, se acontecer de você tentar entrar para responder o questionário e não conseguir dizer que precisa de permissão, é por causa disso. Ele atualizou as permissões automáticas e me sacaneou. Tá? Até a gente estava discutindo com o Carlos no grupo da sala de vocês, porque isso também acontecia com ele e achava estranho, né? Mas aparentemente ou é um bug ou algum esquema de segurança aí que eles tentaram implementar e que às vezes complica um pouquinho a situação para nós. Tá? Só para deixar tudo a par. Aquela é a nossa primeira atividade, né? Não é uma avaliação, eu vou contar com algum conceito, mas vai ser algo bem básico ali, é mais para saber quem está acompanhando, quem é que vai seguir com a gente aí, para entrar um diagnóstico disso com vocês. Tá? E aí nós continuamos um pouquinho nessa sala de hoje para falar com vocês sobre alguns termos, algumas coisas do mundo da informática que é importante que todos saibam, tá? Ou pelo menos não necessariamente dominem o assunto, mas que tenham uma certa familiaridade, porque são termos, são palavras, são coisas aí que acabam aparecendo meio que direto, então é importante que a gente entenda um pouquinho. E a primeira delas, pessoal, é o sistema numérico que nós utilizamos na computação. Tá? O computador, ele adora algo que se chama de binário. Tá? Isso quer dizer o quê? O sistema binário é um sistema que só tem 2 valores dentro dele. Tá? 0 e 1. Então, tudo acaba virando 0 e 1 no sistema binário. E o sistema binário é a base da computação moderna. Tudo no computador funciona no que a gente chama de binário. Tá? E aí, o restante dos valores, eles são formados por agrupamentos desses valores binários. Então, quando eu quero representar um valor maior, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 1 milhão, aí são vários zeros e uns agrupados. Tá? Então, é assim que o computador funciona. Em um curso técnico de informática, nós começaríamos
aprendendo a fazer conversões entre esses sistemas. Tá? Como que eu pego um número binário e jogo converto para um decimal? Como que eu pego um número decimal e converto para um binário para entender como é que o computador faz isso? No curso de vocês, obviamente, isso não faz parte do que a gente precisa entender. A gente precisa entender alguns nomezinhos, tá? Então, eu vou compartilhar, apresentar para vocês aí uma janela. E aí, é um bloco de notas simples, tá? Acredito que todos já estejam vendo, ele está vazio por enquanto. Então, a gente tem na computação algumas unidades de medida, tá? Quando a gente fala em binário, a menor unidade de medida que tem, a gente chama de bit. Um bit em um computador é um espacinho, um quadradinho na memória, que serve para guardar ou um zero ou um. Então, ele só guarda 0 ou 1. Tá? É a menor unidade que a gente tem aí. Tá? Nós podemos ter aqui uma abreviação, tá? Que no caso do bit, normalmente é um Bzinho. Tá? Então, quando a gente fala em bit, nós temos a abreviação B minúsculo. Tá? Vocês estão me escutando bem e estão conseguindo ver a minha apresentação, né? Só para ter certeza. Sim. Sim. Beleza. E aí, pessoal, a partir daí nós trabalhamos, como eu falei para vocês, com agrupamentos de bits, tá? Então, quando a gente aumenta um pouquinho essa necessidade de guardar valores, nós passamos para um byte, tá? Um byte. Um byte, ele é um agrupamento de 8 bits. Então, 8 bitzinhos juntos formam o que a gente chama de byte. O bit a gente não usa muito como unidade de medida porque ele é muito pequeno, tá? Ele guarda muito poucos valores. Seria como a gente sair por aí medindo coisas, em milímetros. Tá? Imagina que aí você vai medir um carro, um guarda-roupa ou alguma coisa maior, e você vai lá, deu 363 milímetros e meio, tá? Então a gente acaba não utilizando a unidade bit tanto assim no dia a dia. A unidade byte já seria mais como utilizar centímetros, tá? Para a maioria das coisas já é o suficiente, se a coisa for muito grande, aí pode ser que isso seja um pouquinho chatinho. Tá? Falar que um guarda-roupa tem 380 centímetros é molezinha. Tá? Agora, falar que a distância da tua casa até o teu serviço tem 3.875.000 centímetros é um negócio esquisito, né? Então, a unidade byte já começa a se tornar aí uma unidade um pouquinho mais padrão para nós utilizarmos no dia a dia. Uma abreviação que nós utilizamos para ela é o B maiúsculo, tá? O bytezão. E aí nós temos como, só para a gente, né, ter uma comparação, o bit guarda, né, como eu falei, ou 1, 0, 1, o byte é suficiente para guardar uma letra. Tá? Então, quando a gente vai escrever alguma coisa, ou quando vai transmitir alguma informação, uma letra, um caractere, um número, uma unidade de controle é o suficiente, é o que eu consigo guardar dentro de um byte. Tá? Subimos um pouquinho mais, começamos a ter, né, guardar mais informações, nós passamos para o que nós chamamos de kilobyte. Tá? Passamos para o kilobyte. Tá? 1 kilobyte, e a partir daqui vocês vão ver que o pessoal da computação é meio esquisito, ele não equivale a 1000 bytes. Ele equivale a 1024
bytes, tá? 1024 bytes. Esses nomes e esses valores, pessoal, vocês não precisam decorar, por favor, não saiam louco querendo estudar isso aí para decorar. Não, a nossa ideia é que vocês tenham uma certa familiaridade. Lógico que lembrar o que é um kilobyte, o que é um kbyte, ou o que é um megabyte, né, pode ser interessante, mas não é algo que eu vá cobrar em prova, quantos bytes é tal coisa. Não, tá? Então não se preocupem tanto com isso. A abreviação do kilobyte é KB, tá? KB. Se um byte guarda uma letra, um kilobyte guarda aí mais ou menos, não vou colocar o mais ou menos, mas sempre que eu colocar nessa linha da comparação, entendo que é aproximado, tá? Vai depender, varia muito, mas serve aí para mais ou menos uma página de texto. Tá? Então, quando você baixa um livro aí, ele vem mais ou menos 1 kilobyte para cada página, ou 1 kbyte, tá? Para cada página. É o que ele consegue guardar. Tá? O próximo agrupamento, e aí vocês já, pode ser que alguns de vocês já sejam mais familiarizados com ele é o megabyte. Megabyte. Tá? A abreviação do megabyte é o MB. Tá? A abreviação do megabyte é o MB, e ele, seguindo o padrão, tá, do kilobyte, são 1024 kilobytes. Tá? 1024 kilobytes. Aí já é um pouco mais fácil da gente utilizar essa unidade. Quando se baixa algum arquivo na internet, provavelmente ele vem em mega. Quando você contrata a tua internet em casa, provavelmente você contrata ela em mega por segundo, tá? Quem tem um pouquinho mais de experiência, mas de tempo vivido aí, deve lembrar que quando a gente contratava a internet alguns anos atrás, tá? 10, 8 anos atrás, você contratava a internet em kbytes, tá? Eu tenho uma internet de 512K, tá? De 256K. Antes ainda, a nossa internet, quando era discada, era de 56K, 33K por segundo, tá? Então, nós estávamos nessa unidade de medida aqui, tá? Agora, nós passamos nessa unidade aqui, tá? 1 mega é mais ou menos o suficiente para guardar 1 minuto de música em MP3. Então, mais ou menos, 1 minuto em MP3, tá? Um disquete, para quem é dessa época, guardava 1.38, 1.44 megabytes dentro dele. Tá? Só para a gente ter a comparação aí. Os aparelhos de armazenamento de hoje, cartão de memória. Vou desligar meu áudio do WhatsApp aqui. Cartão de memória, pendrive, HD, eles já passaram dessa unidade. Então, você não compra um cartão de memória ou um pendrive de 512 MB, de 128 MB. No começo era como você conseguia, você tinha esses valores. Hoje nós já passamos para a nossa próxima unidade de medida, que é o gigabyte. Tá? O gigabyte. O gigabyte, ele guarda 1024 megabytes. Tá? 1024 mega é o que cabe em 1 giga. Tá? E aí sim já é algo bem mais atual. A abreviação é GB. Reparem que a gente sempre utiliza o B maiúsculo. Tá? Tem gente que faz assim. Tá? Não é errado de forma alguma. Tá? Eu uso tudo maiúsculo só para padronizar. Mas o B é importante a gente utilizar maiúsculo por um motivo que eu já vou explicar para vocês. Tá? 1 gigabyte aí são 1024 megas, tá? Ele serve para guardar
Olha, uma boa comparação dá mais ou menos 1 hora de vídeo, tá? É, mas aqui a gente já começa a ter muita variação, porque o vídeo tem questão de qualidade, se é alta, se é média, se é baixa, se ele está compactado ou não, como é que ele está compactado. Então, aqui é difícil a gente achar alguma coisa para dizer, ó, o giga é isso, tá? Mas se você assistir 1 hora de um vídeo de qualidade alta no Netflix ou no YouTube, você vai gastar aí mais ou menos 1 GB, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Aí já é uma unidade mais utilizada. Quando você compra um pendrive, você compra um pendrive de 6, 32 GB, 64 GB. Tá? Vocês podem notar que aqui a informática, como eu falei lá no começo, ela é tudo em binário, tudo de 2 em 2, 0 ou 1. Então é sempre de parzinho. Por isso que a gente tem 32 pula para 64, 64 pula para 128. 128 pula para 256, 256 para 512, 512 para o 1024, tá? Por isso que a informática em geral não usa números redondos, 1000, 10, tá? Porque se ele utilizar um 10 ou um 1000, ele vai desperdiçar um espacinho de cada coisa para fazer aquele 1000, tá? Então, 1 giga, 1024 megabytes. Tá? Guarda mais ou menos 1 hora de vídeo. Quando você vai comprar, estava dando os exemplos, quando você vai comprar um celular, por exemplo, o vendedor vai te dizer, esse tem 4 GB de RAM ou de memória e 128 GB de armazenamento. Tá? Então, aí são dois usos para essa palavra giga para duas funções diferentes do aparelho. Tá? Eu também já vou explicar para vocês a diferença entre esses dois. O próximo é o terabyte. Tá? Terabyte, tem gente que chama de terabyte, o nome na verdade é terabyte. Ele, como era de se esperar, são 1024 gigabytes. Tá? Abreviatura TB. Tá? Abreviatura TB. Aqui já é bem mais complicado da gente falar o que dá para armazenar em 1 tera aí. Tá? A gente consegue facilmente, se 1 giga guarda mais ou menos 1 hora de vídeo, 1 tera vai guardar 1000 horas, 1024 horas de vídeo. Tá? Então é o suficiente para guardar aí 10 temporadas, 15 temporadas do episódio da série favorita de vocês. Tá? Já é uma unidade bem mais com mais capacidade. Tá? Quando você compra um notebook ou um computador, tá, que tem um HD dentro dele, aí a gente já é comum ver essa unidade, terabyte. Tá? Você tem um HD no teu notebook de 1 tera, de 2 tera. Tá? Então, só como comparação aí, é, 15, tá? Guarda mais ou menos 15 temporadas. E essa lista de unidades de medida vai expandindo, tá, galera? Nós paramos por aqui porque para frente daqui o mundo normal hoje em dia não utiliza. Quem usa as próximas unidades de medida é o pessoal altamente especializado. Empresas de porte gigante, não é nem médio porte, não. Tá? É multinacionais gigantescas que têm muito dado para armazenar, aí elas têm esses valores. Tá? Só para a gente entender um pouquinho, quando você contrata uma internet aí para casa, eu falei que você contrata em megabytes. Tá? Então, valores normais para uma internet em casa hoje, 5 mega, 10 mega, 15 mega, 30 mega, 50 mega, 100 mega, são valores que você encontra
na internet, né, para contratar uma internet. Mas aqui nós temos uma pequena pegadinha que é importante que a gente saiba, tá? Não sei se algum de vocês já notou, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma internet, por exemplo, de 10 mega na minha casa. Tá? Eu acredito que deve ser o caso de alguns de vocês aí. Mas quando eu clico para baixar alguma coisa, clico lá para fazer o download de algum arquivo, minha internet não chega a 10 mega. Ele chega a 1.2, 1.5. Alguém já teve esse problema? Já notou que isso acontece? Provavelmente a maioria de vocês sim, tá? O que, que é isso? Isso, algumas pessoas dizem, é por causa da Anatel que diz que os provedores só precisam entregar 10% ou 25% da internet que a gente contrata, tá? Não é só isso, tá? Na verdade, essa regra ainda existe no Brasil, mas a maioria dos provedores entrega muito próximo do valor contratado, tá? Dependendo do horário, talvez você tenha alguma diminuiçãozinha aí na internet de vocês, mas a maioria dos provedores, né, entrega quase tudo que você contrata. Então, vamos dar de exemplo aqui a nossa internet de 10 mega, eu falei que ela baixa aí a 1 mega quando você está baixando alguma coisa. Por que que é isso? Perda de qualidade? É porque eu estou no celular ou na Wi-Fi? Na verdade, não, pessoal. É importante a gente notar que aqui são as unidades que a gente utiliza para armazenamento, megabytes. Quando você contrata uma internet, na verdade você não está contratando uma internet em megabytes. Na verdade, os provedores, a telecomunicação, ela utiliza uma outra unidade de medida, que não é o megabyte, é o megabit. Megabit. Tá? Esse é o padrão. Professor, por quê? É para confundir a gente? Olha, isso se tornou padrão desde lá do início do mundo, digamos assim, da telecomunicação, e eles utilizam essa unidade de medida, megabit, antes disso era o kilobit, antes disso era o bit, por segundo, por segundo, por segundo. Tá? Então, quando você contrata uma internet de 10 mega, na verdade, você não está contratando uma internet de 10 megabytes. Você está contratando uma internet de 10 megabits. A gente já viu que um bit, que um byte, é 8 bits. Então, se eu contratei uma internet de 10 megabits por segundo, o Windows, quando está baixando, ele te fala em megabytes. Por isso que dá essa diferença. Então, se a gente vai querer fazer essa comparação para ver o que acontece, eu tenho que pegar esses 10 megabits, tá? E dividir por 8. Se eu fazer essa divisão, 10 megabits e dividir por 8, vocês podem ver aí que vai dar 1.25 megabytes. Agora sim, esse valor, 1.25 megabytes, é o que o Windows tem disponível para baixar utilizando a unidade de medida que ele utiliza. Tá muito complicado ou deu para entender tranquilo tudo que nós fizemos para chegar até aqui? De boa? Tranquilo. Tranquilo? Então, isso é interessante, porque senão você acaba saindo xingando o teu provedor à torta e à direito, quando, na verdade, nós, quando baixamos as coisas dentro do Windows, baixamos em megabytes. Olha o B maiúsculo aqui. Quando nós contratamos um serviço de internet, nós contratamos em megabits, com B minúsculo aqui, tá? Então, essa é a nossa diferença, é por isso que vocês devem ter reparado nisso com certa frequência, tá? Se alguém quiser fazer algum teste com sua internet aí, deixa eu apresentar para a apresentação, tirar do meu... Aí, agora vamos para uma guia do Chrome. Se alguém quiser testar a sua internet, não sei, né, se alguém já fez isso,
Existem várias ferramentas na internet para você fazer isso. Tá? Uma que eu gosto bastante e sempre utilizo é a da Copel, que é um provedor gigante, principalmente no sul do Brasil, tem servidores espalhados aí, conexões diversas, e você consegue um resultado bem interessante. Então, para você fazer esse teste, procura no Google Copel Speed Test. Eu acho que funciona com teste de velocidade. Ó, teste de velocidade de Copel. Você clica nele aqui e ele vai abrir. Vocês estão vendo aí, né? Então, ele vai abrir essa janelinha do teste de velocidade. Ele te dá algumas informações. Faça o teste em um computador conectado por meio de um cabo. Conecte o cabo de rede direto. Feche programas, interrompa atualizações. Repita o teste. Então, são algumas informações. Não quer dizer que você não pode fazer no celular. Não quer dizer que você não pode fazer numa rede Wi-Fi. Tá? O que ele está dizendo é, se você conectar pelo Wi-Fi, o Wi-Fi é um pouquinho mais lento do que um cabo. Então você perde um pouquinho, talvez, de velocidade nesse teste de velocidade aí, se você utilizar uma rede Wi-Fi ou um celular. Mas ele funciona muito bem também. Tá? Roda aqui para baixo, ele te dá a opção para iniciar. E aí ele vai passar alguns segundos fazendo um teste de velocidade para mostrar, para dar um valor aí mais aproximado do que você tem de internet na tua casa. É importante lembrar, pessoal, que esse valor ele é dividido entre todos os dispositivos que estão usando. Então, se tem alguém assistindo Netflix no outro celular, se tem alguém rodando no YouTube na TV, se está baixando algum arquivo em algum lugar, aí esse valor vai ser muito inferior, porque ele vai diminuir, tá? Vai dividir isso aqui entre todos os dispositivos que está usando. Mas mesmo assim, esse teste serve como um pouco de como uma base para você ter uma ideia do quanto o teu provedor está te entregando, se está perto do que você contrata ou não. Repare que ele está dizendo aqui, ó, megabit por segundo, B minúsculo, tá? B minúsculo, megabit. Então, aqui ele está mostrando o valor que deveria ser próximo do real que você contratou com o teu provedor. Se você contratou 50 mega e teu provedor aqui está dizendo que está chegando só 10, então aí talvez tenha algum problema, tá? Talvez se é via rádio, você esteja com esse rádio, com essa antena mal apontada, ou tem algum aparelho não funcionando direito, ou alguma coisa assim, tá? Esse aqui é o valor que é bem interessante a gente utilizar para essas comparações. Só para vocês terem noção, a minha internet aqui é de 300 MB. Então, o meu provedor é da Copel mesmo, ó, tá aparecendo aqui embaixo que o meu provedor é da Copel, de Curitiba. Então, o meu provedor está me entregando hoje um pouquinho mais do que o contrato para download. Download quer dizer receber as coisas da internet. Upload quer dizer enviar as coisas para a internet. A minha conexão, se eu não me engano, é 300 de download e 100 de upload. Então, eu recebo numa velocidade maior do que eu envio, porque normalmente a gente está baixando coisa, a gente não está mandando coisa para a internet, né? Então, normalmente essa velocidade que é muito menor. Mas mesmo assim, era para ser 100. Então eu não estou recebendo toda a velocidade de upload que eu contratei. Mas 80% é um valor bem próximo. Beleza? Deu para entender aí mais ou menos a ideia? Por isso, é importante a gente saber essas comparações para saber direitinho, principalmente quando eu vou comprar, quando eu vou contratar algum serviço, para mim saber do que o cara está falando, porque senão seria, né, mais ou menos você ir comprar cegas. E é assim que muita gente compra as coisas no mundo da internet, da informática. Tá? O exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, fui comprar um celular. O cara falou que tem 4 GB de memória e 32 GB de armazenamento. 4 de memória, 32 de armazenamento. Memória não é armazenamento também? Como é que funciona essa parada? Basicamente é assim, pessoal. Nós temos 2 tipos de memória dentro do computador. Pelo menos 2, né? 2 fazendo um agrupamento aí, né?
Nós temos a memória que a gente chama de primária e a memória que a gente chama de secundária. A memória RAM é a memória de armazenamento aí. O que ele chama de memória seria a memória primária. É a memória que serve para guardar as coisas que estão em uso no momento no computador. Então, quando você está com o teu celular ali, se abriu um aplicativo, abriu o Facebook, aí você apertou o botãozinho no meio ali e abriu o Instagram. Aí você foi lá e entrou no YouTube, abriu uns videozinhos do YouTube e está assistindo os vídeos do YouTube. Aí você vai ver se recebeu o e-mail do professor, abriu o e-mail, opa, recebi, está lá no Classroom, abriu o Classroom. Eu já abri aí uns 6, 7 programas diferentes, uns 6, 7 aplicativos diferentes. E eu não fechei nenhum deles. Eles ficam guardadinhos, ocupando um pouco da minha memória do meu aplicativo. Tá? Por isso que só de você instalar programas no teu celular, ele não necessariamente fica mais lento. Tá? Ele não fica mais lento só por instalar. Mas se eu abrir vários programas, aí ele vai ficando mais lento com o tempo. Porque tudo que está em execução no momento, tudo que está aberto no momento, ocupa memória RAM. Memória primária. Tá? O vendedor chama só de memória. Por isso que é importante a gente, de vez em quando, usar aquele botãozinho que tem no celular. No meu é 2 janelinhas assim, eu aperto ele e aparece todos os programas que estão abertos no meu celular, todos os aplicativos. E se eu não fizer isso, né, lá de vez em quando, vai chegar uma hora, pessoal, façam um teste, quem está com o celular aí na mão, só não clique em fechar tudo. Eu vou usar o fechar tudo, mas se vocês clicarem em fechar tudo, vai fechar o Meet e vocês vão sair da sala. Tá? Então, clique nesse botão para ver tudo que está aberto. Tá? Varia de modelo para celular para modelo de celular. Né? Pode ser que vocês tenham que dar uma procurada aí. Mas quando você aperta esse botão, se você não fez essa limpeza recentemente, às vezes tem 30, 40, 50 aplicativos abertos. E tudo isso consumindo um bom tanto de memória no teu celular. Tá? E aí sim, isso tende a deixar o celular mais lento. O celular tenta ser esperto, e fazer uma certa limpeza nessas coisas que são guardadas na memória RAM. Ele meio que faz esses aplicativos dormirem, a gente chama de hibernarem. Né? Ele para eles, trava e daí tira um tanto deles da memória e guarda no armazenamento para tentar liberar. Mas ele não é perfeito em fazer essa limpeza, não. O ideal é você clicar nesse botãozinho e limpar. Tá? Alguns celulares você tem a opção fechar tudo, e outros celulares você tem que ir fechando um por um, arrastando pro ladinho, e aí sim você mata esse aplicativo e ele para de utilizar a tua memória primária. Tá? Então isso é importante. Isso também funciona no computador. Tá? Professor, baixei 10 programas no meu computador, não ficou lento. Por quê? Porque o que deixa lento é pouca memória RAM, memória primária. E usa-se a memória primária só quando você abre as coisas. Abriu o Word para editar um arquivo de texto. Estou escutando uma música no YouTube, o Facebook está aberto atrás. O WhatsApp Web está rodando ali, o e-mail está aberto. Tem mais aí os programas que vêm aberto, né, que rodam direto com o Windows. O uso da memória RAM está lá em cima. E aí sim você tem lentidão. Fora isso, é importante a gente saber que, às vezes, quando você instala algum aplicativo no celular ou quando você instala algum programa no computador, ele também inicia junto com o Windows. Tá? Então, quando você instala alguns programas, às vezes algum jogo, algum aplicativo que você instala, ele põe um pedacinho dele para ficar rodando atrás por trás das cortinas aí, para ficar atualizando alguma coisa, ficar contando as moedinhas que está ganhando, ficar até mandando notificação quando alguém ataca a tua vila. Ele põe alguma coisa para rodar. E aí sim é quando instalar coisas a mais deixa teu computador ou teu celular lento, tá? Professor, instalei uns programas aqui e ficou mais lento o meu celular. Pode? Pode. Alguns desses programas devem ter o que a gente chama de serviço de segundo plano.
é alguma coisinha que ele põe para rodar no teu celular. Mesmo que você não abra aquele jogo, mesmo que você não abra aquele aplicativo, ele fica rodando. Fica ali rodandinho. E aí sim ele vai utilizar um pouco da tua memória, da tua memória, né? E um pouco do teu processador para fazer essas funções dele. Beleza? Essa é o que o vendedor chama de memória. Para nós, ela é conhecida como memória primária ou a maioria das vezes de memória RAM. Tem outras memórias que também são memórias primárias, mas essa você não consegue, né? Ah, eu quero um celular com mais memória cache porque eu quero mais memória primária. Não, isso você não controla. Então, normalmente nós falamos na memória RAM, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar quando compraram um computador, um notebook, ou quando utilizaram de alguma forma aí. Né? O armazenamento... Ah, e uma coisa importante é que o que está na memória RAM, não, na memória primária, ou só na memória, aí, como o vendedor fala, ele se perde quando você desliga o aparelho. Computador, notebook, celular. Desligou, zerou. Tá? Então, é importante que a gente entenda que a gente não pode utilizar esse espaço. Ah, tirei umas 10 fotos, vou guardar aqui nessa memória. Não, você não vai. Porque senão, quando você reiniciar teu celular, quando teu celular travar, quando acabar a bateria, quando acontecer alguma coisa, você vai perder essas fotos. Por isso, ele só serve para guardar as coisas que estão em uso no momento. E é muito menor do que o armazenamento. Entendeu? Então, isso é importante a gente saber. O armazenamento ele é muito maior do que a memória. Tá? O armazenamento ele é muito maior. Então, se eu tenho 4 de memória, 3 de memória, 2 de memória, eu vou ter 16, 32, 64. Tem iPhone aí com 256 GB de armazenamento. Então, você tem muito mais espaço. Só que esse espaço do armazenamento é mais lento. Então, por isso que na hora de executar, tudo que você vai executar, vou abrir um programa aqui para ver o Classroom, por exemplo, vou abrir o Classroom, ele está guardado no armazenamento. Aí o teu celular vai dizer, ah, você abre o Classroom? Beleza, ele vai pegar o Classroom do armazenamento, vai ler, vai jogar para a memória, e aí vai dizer, ó, processador já está na memória, pode rodar aí, porque a memória é muito mais rápida. Tá? Só que perde quando desliga. Então, portanto, de qualquer forma, sempre que eu vou guardar coisas, tirou foto, fez um vídeo, instalou um programa da internet, baixou um aplicativo, fez um TikTok, né? Estou navegando no Instagram e o Instagram tá baixando a foto dos meus contatinhos lá para mim poder ver, ele vai guardando no armazenamento. Tá? Vai guardando no armazenamento. E aí, quando vai mostrar na tela, copia do armazenamento e joga para a memória. Beleza? Entenderam a diferença entre as duas? Isso é importante saber. Tá? Memória, ou memória primária, e armazenamento, ou memória secundária. Tá? No computador, isso existe também. Quando você vai comprar um computador, você vai lá dizer, ah, tem 8 GB de memória RAM e tem 1 TB de HD. Tá? Isso existe também no notebook, computador. Todo dispositivo ele vai ter essas duas coisas aí, memória RAM ou memória e o armazenamento. Até uma calculadora daquelas científicas tem memória e armazenamento. Tá? Então isso é importante saber. E aí nós temos também o processador. Tá? O processador, ele é o que a gente chama de CPU. Tá? Tem gente que erroneamente chama de CPU aquela caixinha quadrada que fica embaixo da mesa ou em cima da mesa e liga todos os cabos no computador. Tá? Aquela caixinha quadrada, onde você aperta o botão de ligar o computador, ela não é o CPU. Tá? Tem muita gente que fala errado, e tudo bem, se você não é da área de informática, chamar aquilo lá de CPU, vou levar meu CPU para formatar, preciso comprar um CPU novo para o meu computador, passa, tranquilo, isso aí, né, são vícios de linguagem. Mas principalmente para quem eu bato muito nessa tecla para os meus alunos, porque eu vejo muito profissional de informática fazer esse erro. E aí é chato, né? Porque o que acontece? O CPU é uma pecinha pequenininha assim, ó, tá? Quadradinha assim. Se eu tivesse algum aqui em casa, eu
eu mostraria para vocês, mas eu não tenho. Daqui a pouco eu faço uma busca no, no Google e mostro para vocês aí. Aquilo, a pecinha quadradinha assim, que dá uns 3 por 3 centímetros, ela é a peça mais, praticamente, né, mais cara do teu computador e é responsável por processar as coisas, por isso processador. Então, quando você abre um programa, esse programa vai dizer para o teu computador, olha só, o cara está querendo acessar o Classroom e ver as coisas que o professor postou lá. Quem vai fazer rodar esse programa é o processador. Ele que vai fazer cálculos, ele que vai executar instruções, ele que vai mandar pegar algum arquivo do armazenamento e jogar para a memória. Ele é a peça principal quando você está falando em velocidade de executar coisas. Tá? Perguntinha básica. Alguém aí já comprou algum notebook, por exemplo, que o vendedor foi lá e falou, não, porque esse tem 4 GB de memória, tem 1 TB de HD, tem não sei o quê, processador 2 núcleos ou dual core. Chegou em casa e se decepcionou com a velocidade do notebook? Já aconteceu com vocês? Normalmente isso acontece porque a gente acaba vendo muito número e não vê a qualidade do processador. Eu tenho processadores de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, tenho processadores descartáveis. Tá? Então, se você comprar um notebook e só olhar os números que o vendedor vai te dizer, você não vai ter noção se o notebook é rápido ou não. Porque o cara não vai te dizer, olha, esse é um processador i3 de sétima geração, que tem 4 núcleos e que tem velocidade de 2 GHz por segundo. Por quê? Porque, primeiro, o vendedor não é um técnico em informática. Ele não tem essa noção normalmente, né? A não ser que você vá numa loja que tenha um vendedor especializado naquilo. Tá? E aí são informações que são interessantes de saber. Por isso que eu sempre recomendo, tá? Para quem vai comprar um notebook, vai comprar. Celular é mais padrão, né? Os processadores de celular não tem tanta variação assim. Mas se você for comprar um notebook, é importante você saber qual é o modelo do processador. Chegar em casa, pergunta para alguém que entende, pergunta para mim, pergunta para algum colega que trabalha com informática. Olha, fui comprar um notebook, o cara falou que o processador é um Celeron de 4 núcleos. E aí, preço tá bom, compro? Olha, o Celeron é um processador de terceira linha, né? Então, mesmo que ele seja um processador com o número da velocidade dele alto, ele é um processador de terceira linha. Não vai funcionar muito bem, não. Vai. Se for fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele vai decepcionar. Tá? Então, isso é interessante que a gente saiba. É óbvio que não é a responsabilidade de vocês enquanto agrônomos e engenheiros agrônomos, né, saber marca, modelo de processador. Mas é interessante saber o básico para não ser enganado. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito. O cara vai lá e compra, aí chega em casa, putz, era uma promoção, estava num preço bom, né? Mas o processador não vai rolar, não. Para o que você precisa, ele é meia boca. Vocês vão ter aula, talvez, de alguma coisa de desenho técnico, alguma coisa assim, vai ter rolar um AutoCAD, putz, e precisa de um notebook melhor, sim. Dependendo do processador, ele sofre para rodar esses aplicativos. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba que existe. Certo? Muita informação? Estão de boa? Ninguém desmaiou até agora? Então, olha só. Tranquilo, enquanto. Por enquanto, estão de boa. Então tá, eu vou abrir o Google aqui, só para vocês verem. Então, Googlezinho básico. Então, olha só. Processador. Tá? Isso aqui é um processador. Isso é um processador, isso é um processador, isso é um processador, isso é um processador. Ele é uma pecinha pequenininha que fica dentro da tua placa-mãe. Aqui ela está encaixado na placa-mãe, que é uma peça muito importante no computador que integra tudo. Olha aqui na mão da pessoa, como dá para ver que ele não é muito grande, não, é pequeno.
Tá? Tem alguns modelos que tem esses pininhos, tem alguns modelos que não tem pininho, que tem a bolinha de encaixe, mas são várias marcas, vários modelos, vários tamanhos aí que tem esse processador. Aquela caixa, né, que o pessoal chama de CPU, na verdade, tem o nome de gabinete. Tá? Isso aqui é um gabinete. Ah, mas eu tive um aluno que me falou, eu fiz uma aula com um professor de informática, professor, e ele me falou que o nome disso aqui é gabinete quando está vazio. Quando tá com as coisas dentro, com as peças dentro, vira o CPU. Não, mentira. Não vira, não transforma. Isso aqui é o gabinete. Vazio, ele é gabinete. Cheio, vamos ver se tem uma peça, uma foto de algum cheio aqui. Que agora tá na moda, todas essas coloridão, enchendo 9 horas. Né? Mas, ó, cheio com as peças dentro aqui, opa, com as peças dentro, tá vendo? Os cabinhos, umas mangueirinhas, também é gabinete. Tá? Ó, outro aqui cheio de coisa de peça dentro, também é gabinete. Essa caixa, o nome é gabinete. O processador, ou CPU, o campus está me ligando. Deixa eu só avisar que estou em aula. Aí, avisado. Então, o nome dessa caixa, ó, aqui tá com uma tampa de vidro para a gente ver as peças dentro. Isso aqui é um gabinete. Tá? Porém, esse uso errado do nome, ele se tornou tão comum que se você procurar até no Google, olha aí, tá? Ele mistura as coisas. Ó, isso aqui é um gabinete. Isso aqui não é, isso aqui é um CPU. Tá? Esse aqui é outro gabinete, esse aqui é um CPU, esse é um gabinete, esse é um CPU. Então, mesmo, ó, esse aqui é um gabinete. Tá cheio, mas continua sendo um gabinete. Inclusive, esses dias eu vi uma notícia ó, isso aqui é a placa-mãe com as peças dentro do computador. Então, esses dias, inclusive, eu vi uma notícia dizendo que a China desenvolveu o primeiro CPU de papelão do mundo. Eu falei, caralho, bicho, como é que eles fizeram o papelão transferir energia, né? Porque CPU é um negócio que roda os programas. E aí eu falei, não, vou ler essa notícia aí, porque eu gosto de discutir notícia e novidade com os meus alunos. E aí entrei lá, não era. O CPU era um gabinete de papelão. Porra, mas se é fazer uma caixinha de papelão, eu faço aqui, não precisa a China desenvolver um CPU de papelão. Eu posso colocar dentro, vocês pegar uma lata de agrotóxico grande aí, vocês cortam do lado no tamanho certo, vocês montam o computador dentro. Isso não é um CPU, isso é um gabinete. Tá? Então isso é importante a gente saber essa diferença aí. Beleza? Estamos com quase uma hora de aula, pessoal. Cobri já a maioria dos assuntos que tinha para hoje. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês mais duas leituras pequenas sobre essa organização interna do computador, que, como eu falei, por favor, não vou decorar, vou estudar, não, não é para isso, tá? A minha função aqui vai comprar um computador, vai comprar um celular, eu gostaria que vocês não fossem enganados, tá? Fossem sabendo o que é uma memória, o que é um armazenamento, o que é um processador, o que é uma placa-mãe, ponto, tá? Porque não é o foco do curso de vocês entender em detalhes tudo que tem dentro do computador. Então, eu vou passar para vocês um material de leitura básico, relativamente simples, só para vocês terem uma noçãozinha melhor sobre isso, e aí a gente encerra esse assunto. Tá? Precisamos falar ainda sobre internet, Word, Excel e PowerPoint. Tá? Internet, Word, Excel e PowerPoint. Vou deixar para vocês também, já para adiantar, um conteúdinho sobre internet, e eu tenho videoaulas gravadas sobre Word, Excel e PowerPoint, tá? Editor de texto, editor de planilha, editor de apresentação. Esses próximos, a gente vai usar bastante das atividades não síncronas, tá? Por quê? Porque eu já tenho o material pronto. Então, eu vou passar, vou deixar todo o conteúdo de videoaula para vocês do editor de texto. Sobre, eu não tenho Word em casa, tem problema? Não, não tem problema. A gente vai utilizar como editor de texto, o editor de texto, de planilha e de slide do Google, que você pode usar até pelo celular, né, sem problema nenhum. Então,
vou passar atividades, vou passar exercícios, mas vocês vão fazer no Google, no documentos do Google, e isso roda até em celular. Uma outra coisinha, talvez vocês não consigam fazer no celular, mas daí na hora de fazer a avaliação disso, eu já tenho noção. Opa, esse aqui não fez os efeitos de transição do slide, por exemplo, porque ele está fazendo no celular, e no celular não aparece essa função. Tá? Mas eu vou levar essa disciplina dessa forma, para vocês saberem utilizar as ferramentas básicas, saberem utilizar a internet, o que é, quais são os riscos, né? Um pouquinho sobre fake news, um pouquinho sobre riscos de segurança, né? Vírus, malwares, né? E coisa arada aí, e o suficiente para vocês saberem utilizar as ferramentas também. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Dormiram tudo. Tranquilo, professor. Até agora nada de dúvida. Tá, então, se a maioria, então, tá de boa, então, eu tô encerrando a gravação, tá, pessoal? Se vocês têm o meu WhatsApp, eu tô no grupo da sala de vocês, o meu e-mail, se precisarem, é só perguntar, né? Segue o padrão do FPR, é davidson.papinic@fpr.edu.br, manda lá, eu respondo no WhatsApp, respondo no e-mail, respondo em áudio, respondo o que vocês precisarem. Show? Tranquilo? Estou encerrando a gravação, então. Obrigado pela presença, obrigado pela participação.